Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, eu sou aluna orientada pela professora da Marali, faço doutorado no programa de Engenharia de Biomateriais e realizo pesquisas na área de embalagens para alimentos. Então, hoje a professora Marali me convidou para poder preparar essa aula, dar essa aula para vocês sobre as propriedades ópticas dos materiais e por que é importante conhecer e avaliar essas propriedades. Primeiro, só relembrando um pouco, por que estudar as propriedades dos materiais, né? Para introduzir um pouco para vocês o assunto também. Bom, porque foi a partir do conhecimento sobre os mais variados materiais que foi possível todo o desenvolvimento e o progresso da humanidade nas mais variadas áreas. Então, por exemplo, desenvolvimento do vestuário. Hoje a gente tem roupas que nos incomodam cada vez menos com relação à transpiração, também roupas que permitem com que a gente sobreviva em ambientes muito frios. Também o desenvolvimento e progresso na área de transportes, com materiais cada vez mais leves e resistentes. Construção civil, hoje a gente tem prédios aí gigantes, altíssimos, que são super seguros, devido aos materiais pelos quais eles são constituídos. Desenvolvimento na área da comunicação, a fibra ótica é um exemplo disso, na medicina, com as novas próteses, etc. Então, nas mais variadas áreas. E, principalmente, o desenvolvimento da indústria de alimentos, porque foi devido aos novos materiais, à tecnologia dos materiais, é que a gente conseguiu hoje produzir e processar, que a gente consegue hoje produzir e processar alimentos de forma cada vez mais segura e eficiente, e também armazenar e transportar esses alimentos, né, com as características adequadas dos materiais de embalagem. Então, é isso que o estudo dos materiais nos proporciona, todo esse desenvolvimento. Então, essa importância, ela atinge as mais variadas áreas, né, da nossa vida. E por isso que é importante estudar essa disciplina de ciência e tecnologia dos materiais, porque a ciência vem entender e estudar os fenômenos naturais, por que as coisas acontecem, e a tecnologia consegue pegar os conhecimentos da ciência e aplicar para que a gente consiga resolver problemas, né, necessidades que essas empresas nas mais variadas áreas estão enfrentando e transformar uma matéria-prima bruta em um produto, uma estrutura que seja útil. E aí entram as propriedades ópticas dos materiais. São um dos exemplos, né, de fenômenos naturais do porquê que um material responde à luz de determinada maneira. E isso determina a sua aplicação. Então vamos lá, relembrando as principais classes de materiais, que são metais, cerâmicas e polímeros. Só um lembrete geral para a gente começar a falar sobre propriedades ópticas. Primeiro, os materiais são os materiais. Os metais são os materiais inorgânicos que a gente conhece, eles não têm carbono, são constituídos de materiais metálicos lá, átomos metálicos da tabela periódica, formam ligações metálicas entre si, e isso proporciona uma estrutura ordenada. Metais conseguem organizar seus átomos de forma ordenada, então eles têm estrutura cristalina. Além disso, uma grande importância dos metais, uma propriedade muito importante dos metais que determina suas aplicações é a questão da presença de elétrons livres. Como esses materiais fazem ligações metálicas, é como se os elétrons desse material, por exemplo, de um pedaço de uma barra de alumínio, é como se os elétrons de todos os átomos dessa barra pertencessem ao material como um todo. Eles conseguem andar livre nessa estrutura e, por isso, os metais são materiais condutores. Então, quando a gente avalia, lembra lá da distribuição eletrônica de Linus Pauling? 1s2, 1s2p6. Então, a gente distribui até chegar na última camada preenchida de elétrons, que a gente chama de camada de valência. O que acontece com os metais? Os elétrons que estão nessa camada de valência, eles conseguem facilmente passar para uma camada de energia mais elevada, que a gente chama de banda de condução, e conseguem andar nessa estrutura, conduzindo, transportando energia. Então, ele conduz calor, ele conduz eletricidade, por exemplo. Então, existe uma sobreposição entre a banda de valência e a banda de condução. E um elétron que está aqui na banda de valência, na última camada, consegue pular facinho para a banda de condução e conduzir. Então, metais são condutores. E as cerâmicas?
Cerâmicas são materiais também inorgânicos, mas feitos da união entre um metal e um ametal. Então, é gente que quer doar de mais elétron e gente que quer receber de mais elétron. Então, é um querendo doar, um querendo receber, e aí, quando eles formam essa ligação é muito intensa, exatamente por isso. Então, cerâmicas formam ligações iônicas, que são as ligações de maior força. As cerâmicas podem ser tanto cristalinas quanto amorfas. Então, a gente tem cerâmicas que conseguem se organizar na estrutura e outras que já não conseguem ficar organizadas. E as cerâmicas não têm elétrons livres como os metais, porque esses elétrons estão presos muito fortemente na ligação. Como eu disse, um querendo doar e o outro querendo receber demais. Então, a hora que isso se liga, o elétron fica muito bem preso ali. Então, cerâmicas podem ser, no máximo, semicondutoras, mas a grande maioria são isolantes. Então, a gente fala que existe um gap, uma distância entre a banda de valência, que é a última camada preenchida dos átomos das cerâmicas, e a banda de condução. Eu preciso fornecer uma energia para essa cerâmica para que eu consiga arrancar os elétrons da última camada dos átomos e conseguir com que eles pulem para a banda de condução e consigam conduzir. Então, se eu preciso fornecer energia, muitas vezes esse gap é grande, cerâmicas são geralmente isolantes, tá? No máximo semicondutoras. E polímeros? Polímeros são aqueles materiais lá formados por cadeias gigantescas de carbono, então são materiais orgânicos, que têm alto peso molecular e são divididos em termoplásticos, termofixos e elastômeros. Então, só lembrando, termoplástico, por exemplo, o polietileno, termofixo, aquele que depois que sofre a cura não desfaz mais, por exemplo, o durepox, e elastômeros, as borrachas, tá? Então, desses materiais que a gente está falando. Polímeros, em sua grande maioria, são amorfos, são desorganizados. Por quê? São cadeias grandes demais para que a gente consiga organizar. Então, no máximo, eles vão ser semicristalinos. Por exemplo, esse exemplo aqui do termoplástico semicristalino, onde eu tenho alguns dobramentos de cadeia que me permite algumas regiões organizadas, tá? Mas, em sua grande maioria, desorganizados. Eles realizam ligações covalentes entre si, e uma cadeia com a outra também faz ligação secundária, mas o que é importante aqui? A gente entender que na ligação covalente, os elétrons eles estão sendo compartilhados. Então, fica muito difícil também tirar esse elétron e passar ele para uma banda de condução para que ele consiga conduzir. Tirar ele da última camada desses átomos que estão compartilhando ele e passar para um estado de energia mais elevado. Então, polímeros são isolantes, tá? Vocês já vão entender por que isso é importante, estou só relembrando. Se a gente vai falar de propriedades ópticas, vamos lembrar, então, o que é uma propriedade. Propriedade é uma resposta que o material me dá quando eu submeto ele a uma determinada perturbação. Então, por exemplo, uma propriedade mecânica é uma resposta, é a medida da resposta que o material me dá quando eu submeto ele a uma perturbação mecânica. É a mesma coisa que funciona com a propriedade óptica, né? O raciocínio é o mesmo. O que é uma propriedade óptica? É uma resposta do material quando ele é exposto a qual perturbação? A radiação eletromagnética, em particular, a luz visível. Quando a gente vai falar de radiação eletromagnética, que é a perturbação que eu vou submeter ao material para entender a propriedade óptica, eu preciso lembrar que existe o espectro eletromagnético, onde a gente divide os mais diferentes tipos de onda de acordo com a frequência e o comprimento de onda. Então, a gente tem, por exemplo, aqui do lado esquerdo os raios gama, que são os mais energéticos e que têm o menor comprimento de onda e que faz mal para a nossa saúde. O da luz visível, o espectro da luz visível está aqui no meio do espectro eletromagnético, e os da onda de rádio, que têm o maior comprimento de onda, são menos energéticos, estão lá na outra ponta. O que é a radiação eletromagnética? Só para vocês lembrarem, tá? É uma onda que tem tanto uma componente de campo elétrico quanto uma componente de campo magnético. Então, ela tem influência de um campo elétrico e influência de um campo magnético. E nessa onda, esses campos magnético e elétrico, eles estão perpendiculares entre si e perpendiculares à direção de propagação dessa onda. O que é o DNA de uma radiação eletromagnética? Como que eu identifico? Falo, ó, essa é visível, essa é onda de rádio, essa é raio-x. O DNA, a digital, é o comprimento de onda. É assim que a gente identifica
uma determinada radiação eletromagnética, tá? Propriedade geral da radiação eletromagnética e mais importante, a luz sempre atravessa o vácuo a uma mesma velocidade, que é a velocidade da luz, 3 vezes 10 na oitava metros por segundo, tá? Essa velocidade da luz, a gente viu lá que a radiação tem uma componente elétrica e uma magnética. Então, a velocidade da luz, ela também vai estar relacionada com uma componente elétrica e uma magnética, que é a permissividade elétrica no vácuo e a permeabilidade magnética no vácuo. Preciso decorar isso aqui? Não. Isso aqui é para lembrar vocês um pouco sobre radiação eletromagnética, para vocês entenderem o contexto, tá? E o comprimento de onda? Como que ele se relaciona com a velocidade da luz, né? Já que ele é o DNA da radiação. A velocidade da luz vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência dessa onda. Comprimento de onda, a distância entre duas cristas consecutivas de onda. Frequência, quantas oscilações por segundo essa onda consegue fazer, tá? Além de visualizar a radiação eletromagnética como onda, para a gente entender propriedade óptica, a gente precisa entender essa radiação numa perspectiva quântico-mecânica. O que isso significa? Não entender ela só como onda, mas também como pacotes de energia, que a gente chama de fótons. Então, é como se cada onda pudesse ter uma energia quantizada. E essa energia pode ser dividida em vários pacotinhos que a gente chama de fótons, tá? Então, vamos lá. Qual que é a energia do fóton? Foi definida por Planck, então por isso está relacionada à constante de Planck, que é a constante de Planck, a energia vai ser a constante de Planck vezes a frequência desta onda. Se a gente voltar lá na fórmula anterior, onde a gente viu que a velocidade da luz é o comprimento de onda vezes a frequência vai ser velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. Então, quando a gente substitui aqui, substituindo, né, a frequência aqui, a energia é igual a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda. E o que a gente tira disso daqui? Energia e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Quanto maior o comprimento de onda, menor vai ser a energia. Quanto menor o comprimento de onda, maior vai ser a energia. Por isso que raios gama fazem mal para a gente, porque é um comprimento de onda extremamente energético. É um comprimento de onda muito pequeno. Então, quando a gente recebe radiação de raios gama, é cancerígeno, faz mal para a saúde, não podemos. Mesma coisa o raio-x, a gente veste uma proteção quando a gente vai fazer exame de raio-x, exatamente porque eles estão emitindo essa radiação sobre o nosso corpo, tá? E as ondas de rádio, o que elas fazem mal? Olha o tamanho do comprimento de onda comparado ao raio gama, que a gente tem alto comprimento de onda, radiação de baixa energia. O que interessa para a gente com relação às propriedades ópticas dos materiais? Interessa para a gente os comprimentos de onda do espectro visível, tá? Então, dentro do espectro eletromagnético, que vai nos interessar aqui são os comprimentos de onda do visível, que vão de 400 nanômetros, que é o menor, que é o do violeta, até 700 nanômetros, que é o maior do vermelho. Então, violeta é o espectro, né, o comprimento de onda mais energético para nós, a radiação mais energética para nós, enquanto o vermelho é o menos. O que acontece quando a luz atinge um determinado material? O que pode acontecer? 3 fenômenos básicos. Então, se a gente emite aqui a luz visível lá nos comprimentos de onda entre 400 e 700 nanômetros, em algum material, o que vai acontecer? A luz incidente, né? Ela vai ser dividida em uma porção que é refletida, uma porção que é absorvida e outra porção que é transmitida, passa através desse material. E a somatória de tudo, do que é refletido, mais o que é absorvido, mais o que é transmitido, tem que ser igual ao que foi incidido nesse material, tá? Conservação da energia. Ou seja, a transmissividade é a porção do feixe incidido que foi transmitido, a absortividade é a porção do feixe incidido que foi absorvido, refletividade, porção do feixe incidido que foi refletida. Quando a gente fala de materiais transparentes, é porque a transmissão, o que passa, é muito maior do que o que foi absorvido ou refletido. Materiais opacos, que não são transparentes, o que é transmitido é muito menor do que o que é absorvido ou refletido, tá?
Quando a gente fala de propriedades ópticas primeiros dos metais, o que acontece com os metais? Toda vez que eu emito uma luz visível nos metais, um comprimento de onda da luz visível nos metais, então se eu emitir, por exemplo, luz branca, todo esse pacote, esses pacotinhos de energia, toda essa luz vai servir para proporcionar uma transição eletrônica. Então, os elétrons dos átomos dos metais que estão lá na banda de valência, na última camada, eles vão receber essa energia, absorver, pular para um estado de energia mais elevado que está vazio, banda de condução, e a hora que eles voltarem para o estado normal, porque esse elétron sempre vai tender a voltar para o seu lugarzinho lá na camada de valência, ele vai devolver uma determinada energia. Ele vai devolver um fóton, por exemplo, tá? Isso é o que acontece com os metais. Então, vamos lá. Dos metais, a transmissão é praticamente zero. Então, a gente não enxerga através de metal. Você pode pegar um papel alumínio, que é uma folhinha extremamente fina, e você não consegue enxergar através dele, porque os metais praticamente não têm transmissão. Metal, divisível não, tá? Metal só consegue transmitir raio-x e raio gama, e mesmo assim você tem que ter uma película muito fina, menor que 1 micrômetro de espessura, tá? A grande maioria da luz que é emitida sobre o material é refletida, de 90% a 95%. Na verdade, ela é absorvida, promove a transição de elétron e rapidamente ela é reemitida. E é por isso que a gente enxerga os metais espelhados dessa forma, porque eles têm uma alta refletividade, tá? E de 5% a 10% é dissipado na forma de calor. Então, quando a gente emite luz no material, um pouquinho da energia vai servir para esquentar esse material, tá? Vai ser dissipado aí na estrutura na forma de calor. Então, o alumínio é prata e brilhante, por quê? Porque se eu emito luz branca, né, que é a luz que a gente tem aqui, sobre o alumínio, ele vai refletir praticamente todos os comprimentos de onda. Então, ele vai receber a luz branca, todos os comprimentos de onda do visível, né? Luz branca somatória de todos os comprimentos de onda do visível, e vai refletir praticamente todos. Então, por isso que ele tem essa cor prateada, tá? O cobre e o ouro, vermelho e alaranjado, por quê? Porque os fótons que têm menor comprimento de onda, que são aqui, ó, do roxo, violeta e o azul, eles não são remitidos na forma de luz visível. Somente os maiores comprimentos de onda são remitidos na forma de luz visível. Então, ele recebe esse pacote de energia e remite qual? Esses comprimentos de onda aqui maiores. Por isso, eles têm essa cor vermelha alaranjada. Então, material metálico, o raio incide, a grande maioria é refletida e uma pequena porção é absorvida e dissipada na forma de calor, tá? E não metálicos. Nos materiais não metálicos, a gente pode ter transmissão. Então, os materiais não metálicos permitem que pelo menos uma pequena porção de luz atravesse, né, passe através dele. Então, no material não metálico, a gente vai ter o raio incidente, uma porção vai ser refletida, que geralmente é uma porção pequena, uma porção vai ser absorvida e outra porção vai ser transmitida. E quando a luz é transmitida, passa por esse material, isso envolve um outro fenômeno, que é o fenômeno de refração. O fenômeno de refração é a mudança da velocidade da luz quando ela muda de meio. Então, se a luz vai estar aqui no ar e vai atravessar a água, por exemplo, ela vai ter uma mudança de velocidade, uma mudança na angulação do raio incidente. E é por isso que a gente enxerga esses fenômenos de refração, por exemplo, com esse cara aqui dentro desse meio aquoso. Então, a cabeça dele está para cá, então a luz está passando aqui, está no meio do ar, e vai passar para o segundo meio, que é esse meio aquoso. Isso provoca um desvio, né, do raio de luz e a gente enxerga o corpo dele numa outra posição. Mesma coisa com esse canudo aqui, tá? Propriedade importante dos materiais com relação à refração. O índice de refração. O índice de refração, ele compara, ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz nesse outro meio, tá? E ele tem, como a gente está falando de luz, que é uma radiação eletromagnética, ele tem influência tanto de uma componente elétrica, da permissividade elétrica, quanto da permeabilidade magnética, né? Se a gente substituir aqui a velocidade, né, pela da luz e a
nesse meio, a gente vai chegar nessa fórmula que tem, ó, influência de uma componente elétrica e de uma componente magnética, tá? Preciso decorar isso aqui? Não. Entenda o que é refração. Refração é a mudança da velocidade da luz quando ela atravessa um determinado meio, que provoca um deslocamento no ângulo, né, desse raio incidente, por isso que a gente enxerga o objeto deslocado. Vamos lá. Por que acontece a refração? Porque quando a luz, que é energia, que é um pacotinho de energia, atinge um determinado meio, o campo elétrico dessa radiação vai interagir com a nuvem eletrônica dos átomos desse material, e isso vai causar uma determinada polarização, tá? Então, o que acontece? Quanto maior o átomo, mais elétron ele tem, e aí maior vai ser essa polarização. Mais difícil é para essa luz atravessar, então a velocidade dela é mais modificada, é menor a velocidade com que a luz consegue atravessar esse material, e maior é o índice de refração, tá? E o índice de refração também vai depender da estrutura cristalina dos materiais. Então, materiais metálicos, por exemplo, se organizam de uma forma na estrutura cristalina cúbica. Vocês lembram lá? Cúbica simples, cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada. Então, estruturas cristalinas cúbicas. Quando a luz atinge esse material, não interessa qual plano que ela atinge de átomo, se ela atingir nessa direção, se ela atingir nessa direção ou na diagonal, o índice de refração vai ser sempre o mesmo, tá? Que a gente chama de índice de refração isotrópico, ou seja, independe do plano de átomo que eu atingir. Agora, para materiais que não se organizam de forma cúbica, por exemplo, o grafite, o diamante, que se organizam de forma hexagonal, depende do plano de átomo que essa luz, dependendo do plano de átomo que essa luz atingir, o índice de refração vai ser diferente. Onde eu pego um plano que tem mais átomos, o índice de refração é maior, tá? Então, materiais diferentes, ó, cerâmicas e polímeros, vão ter índices de refração diferentes. A depender do quê? Depender do tamanho dos átomos da nuvem eletrônica que estão compondo esse material e depender da estrutura cristalina desse material. Então, a gente falou da refração, agora nós vamos falar da reflexão, da absorção, certo? Dos demais fenômenos que acontecem. Reflexão é aquilo que bate no material e é refletido na sua superfície. Então, ela é a porção do raio incidente que é refletiva. Quando a luz incidente ela está incidindo perpendicularmente, normal à interface do material, a gente pode calcular a refletividade como o índice de refração do material, que é o meio 2, que a gente vai chamar, menos o índice de refração do meio 1, que é onde a luz estava vindo, da onde a luz estava vindo, dividido pelo índice de refração do material, mais o índice de refração da luz, isso tudo ao quadrado, tá? Tá, mas e se a luz estiver vindo do ar ou do vácuo para o interior desse material, desse sólido? A gente considera o índice de refração do vácuo e do ar como sendo igual a 1. Então, a gente simplesmente substituiu aqui o N1 por 1. Então, o índice de refração, a refletividade desse sólido vai ser o índice de refração desse sólido menos 1 ao quadrado, dividido pelo índice de refração desse sólido mais 1 ao quadrado. Então, é assim que se calcula refletividade. E com relação à absorção, tá? Como que ocorre a absorção? Ó, o material vai absorver a energia que essa luz está fornecendo, vai proporcionar uma transição eletrônica, então o elétron vai pular lá da banda de condução para a banda de valência, a depender da energia que eu estou dando, ela tem que ser suficiente para proporcionar esse pulo, e aí a hora que ele vai devolver, ele vai devolver essa energia com um determinado comprimento de onda, tá? Com um determinado valor de energia, vamos dizer assim. Então, vamos lá. A gente emite um fóton sobre o material. Se a energia desse fóton for maior do que a energia do gap, que a gente chama, ou do buraco, ou seja, a energia que é necessária para que o elétron salte da banda de valência para a banda de condução, se esse fóton tiver uma energia suficiente para proporcionar esse gap, uma energia maior do que a energia do gap, aí sim o elétron vai pular e depois vai voltar para sua camada emitindo um determinado fóton, tá? Um fóton com uma determinada energia. Com relação à absorção, a gente calcula a propriedade que é o coeficiente de absorção, que é esse beta aqui. Quanto maior o coeficiente de absorção, maior a absorção que ocorre no material. E ele está relacionado com a luz que é transmitida e não absorvida do material.
Preciso decorar essa fórmula? Mais uma vez, não. Estou querendo que vocês entendam os fenômenos que acontecem aqui quando a luz atinge o material. Então, falamos da refração, falamos da absorção e agora a transmissão. Então, a transmissão nada mais é que a luz que consegue passar através do sólido. Ela não é absorvida ou de um líquido, tá? Quando eu falo sólido, material em geral. Ela não é absorvida e não é refletida. Então, o que a gente tem quando eu emito luz no material? Eu emito um feixe incidente, certo? Parte desse feixe incidente vai ser refletido, parte desse feixe incidente vai ser absorvido, e o que restou, que não foi nem refletido nem absorvido e consegue passar, é o feixe transmitido. O que é interessante vocês observarem aqui? Quanto maior o L, que é a espessura do material, menor a intensidade do feixe transmitido, menos eu consigo transmitir. Quanto mais grosso o material, menos eu consigo transmitir luz através dele, tá? E o beta, com relação ao beta, quanto maior o coeficiente de absorção ou absortividade desse material, menor vai ser a transmissão, porque mais energia fica lá presa no material, tá? Ou fica promove transição eletrônica e é devolvida. Então, beleza. Agora, passando para as propriedades ópticas em si, que as principais são de cor, transparência e opacidade. Cor. Por que a gente enxerga objetos com essas cores específicas? Tá? Por isso que vocês tiveram que relembrar tudo, essa questão do gap, de quando que o material consegue pular, absorver a energia da luz e pular para uma camada com a banda de condução, tá? Exatamente para entender isso aqui, as propriedades ópticas dos materiais. Por que a gente enxerga o material de uma cor específica? Bom, quando a gente incide uma luz visível a um determinado material, o que acontece com ele? Ele vai absorver essa energia, rapidamente vai promover um salto para estados não ocupados e vai devolver essa energia num comprimento de onda específico. Além disso, uma parte dessa energia consegue, dependendo do material, atravessar esse material. Então, quando a gente observa um determinado material de uma cor, é exatamente por causa da combinação dos comprimentos de onda que foram absorvidos e reemitidos e os comprimentos de onda que conseguiram atravessar esse material. É por isso que a gente enxerga o material de determinada cor. Então, por exemplo, cor em semicondutores. Em semicondutores, aqueles que têm um gap de energia entre a banda de valência e a banda de condução, ocorre uma absorção seletiva. O que significa isso? O elétron só vai conseguir ser excitado, pular da camada de valência para a banda de condução, se eu der uma energia para ele que for maior que a energia do gap, senão ele não vai conseguir pular. Qual a energia que eu estou fornecendo? Para eu ver o material de uma determinada cor. Energia da luz visível, tá? Qual que é a maior energia que a luz visível nos proporciona? É aquela do comprimento de onda do violeta, que é o menor comprimento de onda, então, da luz visível, então proporciona maior energia. Então, o comprimento de onda do violeta é em torno de 400 nanômetros. Como que a gente descobre a energia da luz no comprimento de onda do violeta? Jogando lá na fórmula de Planck. Então, nós vamos entender que a energia lá da radiação da cor violeta vai ser a constante de Planck vezes a velocidade da luz dividido pelo comprimento de onda do violeta. Isso dá uma energia de 3,1 eletronvolts. Então, a energia máxima que a luz visível consegue nos dar ou fornecer ao material, 3,1 eletronvolts. E a energia mínima é a do maior comprimento de onda do espectro visível, que é a do vermelho, 700 nanômetros, que nos resulta em uma energia de 1,8 eletronvolts. Então, o que acontece com os materiais semicondutores? Se a energia do gap, ou seja, necessária para tirar um elétron lá da camada de valência dele e passar para a condução, para que ele consiga absorver e reemitir de uma determinada cor, tá? Se a energia do gap for maior que 3,1, não tem nenhuma energia do visível que eu consiga, nenhum comprimento de onda do visível que eu forneça para esse material que vai proporcionar uma absorção, tá? Porque ele precisa de uma energia maior para excitar esse elétron, fazer ele pular para a camada e devolver um determinado comprimento de onda. É por isso que
Materiais que têm uma energia de gap maior do que 3,1 eletronvolts não têm absorção, são incolores e transparentes, que é o exemplo do diamante, tá? Esses materiais são os dielétricos ou isolantes. E quando a energia do gap está entre 1,8 e 3,1? Ora, vai depender do comprimento de onda que eu fornecer a ele, da cor da luz ou do comprimento de onda de luz que eu fornecer a ele, aí ele vai absorver ou não. Né? Se a energia que eu fornecer for maior do que o gap dele, ele vai absorver. Agora, por exemplo, se o gap dele é de 2,2 elétrons volts, o vermelho já não vai dar conta de ser suficiente, né? 1,8 elétrons volts não vai conseguir fazer com que o elétron da banda de valência pule para a de condução e ele me devolva uma determinada cor, tá? Então, para semicondutores que têm um gap de energia entre 1,8 e 3,1, ocorre uma absorção parcial. E aí, dependendo da luz do gap e aí da luz que for absorvida, esse material vai ter uma determinada cor. E materiais com gap menor do que 1,8, que é o caso dos metais, que tem até uma sobreposição entre banda de valência e banda de condução, caso dos condutores, né, a absorção vai ser total. Então, o material vai ser incolor e opaco. É exatamente o exemplo dos metais, tá? Só para vocês entenderem aí um exemplo de semicondutor, né? Que a gente viu aqui que o semicondutor tem absorção parcial, mas vai devolver alguma cor para a gente. Então, por exemplo, o sulfeto de cádmio, ele tem uma energia de gap de 2,4 elétrons volts. Então, se eu fornecer alguma coisa abaixo de 2,4 elétrons volts, isso não vai ser suficiente para poder fazer o meu material, fazer o elétron desse material, os elétrons das camadas de valência dos átomos desses materiais, sair da banda de valência e ir para uma banda de condução para depois me devolver um determinado comprimento de onda. Então, abaixo de 2,4 não vai ser absorvido por esse material, tá? E alguns comprimentos de onda vão ser, inclusive, transmitidos por esse material. Agora, acima de 2,4, que é o caso aqui do azul e do violeta, esses sim vão ser absorvidos e depois devolvidos por esse material. Então, absorve essa energia, proporciona o salto eletrônico, devolve o elétron para a camada original e nessa devolução ele emite a energia que ele tinha absorvido. Então, a combinação do que é transmitido com o que é absorvido proporciona a cor do sulfeto de cádmio, que é esse amarelo alaranjado. E com relação aos isolantes, que é o diamante, o gap é maior que 3,1. Então, não importa qual luz visível que eu der, mesmo a do violeta, que é a maior, que é de 3,1, eu preciso de uma energia maior para proporcionar salto. Então, eu não vou ter absorção e devolução de luz. Então, esse material vai permitir toda a transmissão da luz e não vai ter cor, vai ser transparente, porque ele não está me devolvendo nenhum comprimento de onda específico, tá? Ele deixa passar tudo. Entra tudo luz branca, sai tudo que é luz branca, tá? Então, falando de cor agora, opacidade, transparência e translucidez. Opacidade, quando o material não deixa passar nada, tá? Esse exemplo aqui de baixo, a luz incide, não consegue atravessar. Translúcido, quando a luz incide, mas ela tem o seu caminho desviado quando ela atravessa esse material e é devolvida de forma difusa, tá? Com raios divididos espalhados. A gente consegue enxergar alguma coisa através desse material, mas ele não é transparente. Transparente é aquele que permite a passagem da luz, mesmo que haja uma determinada mudança na angulação, tá? Por causa da refração. Em materiais isolantes, porque a gente já viu que os metais vão ser sempre opacos. Então, vamos falar aqui dos isolantes. Os materiais isolantes, eles podem ser opacos, transparentes ou translúcidos, a depender de 3 fatores. Primeiro, se eles são policristalinos ou monocristalinos. Então, vamos dar um exemplo aqui. O óxido de alumínio. Quando ele é monocristalino, ou seja, se eu tenho essa pastilhinha aí de óxido de alumínio e eu tenho cristais muito grandes aí dentro, então regiões organizadas muito grandes, que a gente chama de monocristais, porque eles são dentro dessa pastilhinha aqui, eu vou ter grandes regiões organizadas, então a luz consegue passar através desse material. Então, se ele é monocristalino, quando o óxido de alumínio é monocristalino, a luz consegue passar e ele é transparente, porque ele está bem organizado.
Agora, quando ele é policristalino, ou seja, eu tenho várias pequenas regiões organizadas, vários pequenos cristais organizados desse material, toda vez que a luz encontrar uma interface entre cristais, ela acaba sendo desviada, tá? E aí a gente não consegue enxergar mais totalmente através desse material, porque a luz vai sair de forma difusa. Então a gente enxerga aqui, ó, só uma sombra, né, através desse material, do escrito aqui do papel. E depende também, em materiais isolantes, do grau de cristalinidade. Quanto mais organizado o material, mais transparente ele vai ser. Quanto menos organizado, menos transparente ele vai ser, tá? E com relação à porosidade, vamos pensar aqui, vamos olhar aqui essa partilha de óxido de alumínio que tem 5% de porosidade. O que acontece quando a luz vai atravessar esse material? Mesmo que ele seja organizado, tá? Com cristais grandes. Toda vez que a luz encontrar um porozinho com uma bolinha de ar ali dentro, o que vai acontecer? Ela vai mudar a direção, ela vai ser desviada. Então, a gente já não consegue mais enxergar através desse material e ele vai ser opaco. Então, em semicondutores, a transparência depende se ele é um poli ou um monocristal, se ele é muito ou pouco organizado e também do grau de porosidade. E polímeros, né, que a gente usa bastante aí na área de alimentos, principalmente na área de embalagens. Polímeros já se comportam de outra forma com relação aos outros materiais, com relação, por exemplo, a cerâmicas, um exemplo de cerâmica que a gente viu no slide anterior. Por quê? O polímero, quanto mais organizado, mais dobramento de cadeia eu tenho aqui, ó, por exemplo, onde está escrito aqui região cristalina, e mais difícil é da luz atravessar essas cadeias dobradas, organizadas. Então, quando eu tenho alta cristalinidade, eu tenho espalhamento intenso do raio incidente e esse material vai ser opaco. Agora, quando o polímero é amorfo, pensa como é difícil organizar aquelas cadeias enormes, como ficam espaços vazios entre elas, como esse exemplo aqui do polietileno de baixa densidade. Aí a luz consegue atravessar mais facilmente do que quando as cadeias aqui, ó, estão dobradas com porções organizadas. Então, esse material, esse polímero, vai ser transparente. É o exemplo clássico de comparação entre o polietileno de baixa densidade e o de alta densidade. Saquinho de polietileno de baixa densidade, amorfo. Então, a luz consegue passar através desses espaços vazios aqui, tá? Polietileno de alta densidade, que é mais resistente, porque tem mais regiões de dobramento de cadeias poliméricas organizadas, ele é opaco. Como exemplo aqui, esses barris, baldes, a embalagem de Veja, por exemplo. Não vai conseguir permitir a passagem da luz exatamente porque tem regiões organizadas, tá? E com relação a nanomateriais, né, que é uma tecnologia que a gente vem estudando tanto e tem tantos benefícios a nos trazer, principalmente na área de alimentos. O que a gente observa? Um material que está na escala micro, que é 10 na menos 6 metros, quando a gente passa ele para uma escala nano, de 10 na menos 9 metros, ele pode se tornar transparente. Então, às vezes, ele é opaco na micro, ou translúcido, mas quando a gente reduz ele para a escala nanométrica, ele se torna transparente. Por que isso acontece? Pensa no comprimento de onda da luz, passando aqui, então ele vai ter lá entre 400 e 700 nanômetros, tentando atravessar um material com partículas micrométricas, de 10 na menos 6 metros. A luz bate muito fácil nessas partículas e não consegue atravessar. Agora, se a gente reduz essas partículas para nanopartículas, por exemplo, 20 nanômetros, 30 nanômetros, essa luz aqui que tem entre 400 e 700, ela vai conseguir passar mais facilmente por entre essas nanopartículas. Então, um experimento que é clássico de se fazer, vocês podem até fazer em laboratório aí. Se a gente pega uma emulsão de água em óleo, né? Então, a gente adiciona um surfactante para que eu consiga misturar o óleo na água. E eu agito essa mistura de óleo, água e surfactante. Se eu proporciono a formação de gotículas micrométricas, por exemplo, que é de 3,5 micrômetros, essa emulsão vai ser translúcida. Ela não vai ser transparente. Agora, se eu passo, por exemplo, essa mistura no ultrassom, que permite a formação das bolinhas em escala nanométrica, por exemplo, 22 nanômetros, a gente já consegue enxergar através dessa emulsão
e ela se torna transparente, porque a luz consegue ultrapassar quando as partículas, quando as bolinhas são menores, tá? Então, a gente pode mudar a propriedade de transparência mudando escala de um material. É muito importante conhecer as propriedades ópticas dos materiais, por quê? Porque dependendo da cor, dependendo da transparência ou da opacidade do material, ele é selecionado para aplicações específicas, tá? Nas mais diversas áreas da nossa vida, do nosso cotidiano, ou da indústria, por exemplo. Quando a gente pensa na área de alimentos, da engenharia de alimentos, cor, transparência e opacidade são muito importantes, por exemplo, para determinar um padrão lá da cor do iogurte, mas principalmente para a indústria de embalagens, as propriedades ópticas são muito importantes, tá? Elas estão relacionadas a fatores funcionais, então, por exemplo, garrafa de azeite, garrafa de cerveja tem que ter uma determinada cor e opacidade para proteger esses alimentos da oxidação, da exposição à luz, tá? Então, a gente tem requisições com relação à cor e transparência por parte da funcionalidade das embalagens, mas também por parte da aceitação por fatores mercadológicos com relação a essas embalagens. A Mintel fez uma pesquisa em 2014 que mostrou que os consumidores, eles preferem embalagens que sejam transparentes. Por quê? Eles alegam que assim eles conseguem enxergar melhor como que está a qualidade do produto, monitorar a frescura do produto, já que eles conseguem enxergar o produto através da embalagem, e também para facilitar a identificação na hora que está lá no supermercado. Então, eu já bato o olho na prateleira ou no freezer e consigo identificar o alimento que eu quero, porque eu estou enxergando ele lá dentro da embalagem, tá? Então cor e opacidade na área de embalagem está ligado tanto a fator funcional quanto a fator mercadológico de aceitação por parte do consumidor. Como que a gente determina propriedades de cor, de transparência, ou seja, as propriedades ópticas dos materiais? Primeiro, transparência e opacidade. Para determinar transparência e opacidade, a gente pega uma amostra do material e submete ele a uma análise de espectrofotometria. Essa aqui é a carinha do espectrofotômetro, que todos vocês já devem ter visto aí nos laboratórios da UF, tá? O que esse espectrofotômetro vai fazer? Ele vai emitir determinados comprimentos de onda nesse material e ele vai medir para a gente quanto que consegue atravessar, que esse comprimento de onda consegue atravessar esse material, tá? Se tiver 100% de transmitância, esse material é transparente. Se tiver, por exemplo, 70, 80, ele é translúcido a esse comprimento de onda. E se tiver uma transmitância muito baixa, ele vai ser opaco a esse comprimento de onda. E a análise de cor? A análise de cor a gente faz por colorimetria. Colorimetria é uma técnica que os humanos inventaram para conseguir descrever e quantificar a percepção que nós humanos temos com relação à cor dos materiais, tá? Então, existe um equipamento que é o colorímetro, que vai emitir a luz sobre a superfície do material e vai medir a resposta desse material sobre 3 parâmetros, tá? Então, eles inventaram um sistema que consegue transformar essa percepção em valores numéricos para que a gente consiga comparar os materiais, tá? De forma numérica, palpável, para que a gente consiga comparar com um padrão. O sistema mais usado hoje é o CIELAB, que é da Comissão Internacional de Iluminação, e ele divide essa resposta num espaço tridimensional, 3 eixos. Ele vai nos dar, quando a gente submete uma amostra lá, análise de colorimetria no colorímetro, ele vai nos dar uma resposta de L, que é o parâmetro relacionado à luminosidade e intensidade da luz, variando de 0 a 100. Ele vai nos dar também uma resposta de A, que está relacionada à tonalidade da cor, indo do verde ao vermelho, e nos dando um valor numérico de menos 120 até 120. E, por último, o valor de B, que está relacionado à saturação, à intensidade da cor, indo do azul ao amarelo, e nos fornecendo um valor que varia de menos 120 até 120, tá? Para que isso serve, esses valores? Bom, que a gente pode precisar comparar, por exemplo, uma amostra com um determinado padrão e saber qual a variação que esse lote, por exemplo, de amostras, qual a variação de cor que esse lote teve. Então, a gente vai calcular a variação de cor e ela vai ser a raiz da variação do L ao quadrado, mais a variação do A ao quadrado, mais a variação do B ao quadrado. Então, isso a gente faz através do colorímetro. Já existe equipamento mais moderno hoje, que é a avaliação da cor através de um espectrofotômetro específico,
que é uma técnica mais avançada e dá resultados mais precisos, tá? Com relação à identificação da cor dos materiais e comparação com um determinado padrão. Vocês podem precisar disso, por exemplo, numa indústria, se vocês forem trabalhar numa indústria de embalagem. Então, por isso eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Vamos supor que vocês trabalham numa indústria de embalagem e tem um determinado comprador que vende o produto dele numa embalagem vermelha, tá? Como esse exemplo aqui, tá? Então, você tem um material polimérico para embalagem, esse fornecedor compra só a embalagem vermelha e ele determinou para você que a variação de cor não pode ser maior do que 1,32. Então, todo lote de embalagem que você produzir, você tem que passar por uma avaliação da variação da cor e ela não pode variar mais do que 1,32 com relação ao padrão. O delta E não pode ser maior do que 1,32. Então, você avaliou os resultados do seu lote, né? Pegou uma amostra lá do lote, deu um L com esse valor, um A com esse valor e um B com esse valor. Sabendo que o padrão tem um L nesse valor, um A nesse valor e um B nesse valor, você vai verificar se esse lote está em conformidade de cor. Como que você vai fazer isso? Jogando na fórmula lá do ΔE. ΔE é igual a variação do L ao quadrado, mais a variação do A ao quadrado, mais a variação do B ao quadrado. Então, você pega o seu valor, o valor que deu do seu lote, menos o padrão, vai dar o seu ΔL. Valor do A que você encontrou no lote, menos o padrão, o valor do B que você encontrou no lote, menos o padrão, você já tem os deltas. Eleva ao quadrado, soma, você vai ter um ΔE, ou seja, uma variação de cor de 1,82. Opa, mas o fornecedor, o comprador, ele pediu, né, estabeleceu em contrato que a variação de cor não poderia ser maior que 1,32. Então, esse lote estaria reprovado, você teria que produzir um outro lote de embalagem para vender para esse comprador, tá? Pessoal, é isso sobre... Está escrito propriedades térmicas e ópticas aqui, mas é porque eu não mudei, tá? É só propriedades ópticas dos materiais. É isso sobre as propriedades ópticas. Não é um assunto muito fácil, ainda mais quando fala da radiação eletromagnética e tudo mais que a gente viu, constante de Planck. Não é tão fácil assim, mas eu espero que vocês tenham entendido o básico e que vocês guardem as informações mais importantes, né? Que vocês saibam a importância de você saber como medir a cor, a transparência e a opacidade de um material, porque vocês podem precisar disso aí quando vocês forem trabalhar na indústria. Obrigada pela atenção de todos e espero ter contribuído aí com vocês. Até mais.